Bom, então vamos lá. Se a gente chamar tudo isso que a gente encontrou de V e integrar V de A até B, a gente tem que menos V de B menos V de A vai ser igual a nosso potencial eletrostático. A única diferença é que esse V equivale a esse aqui, de maneira simplificada, para o melhor entendimento. A gente vai ter aqui, então, uma dedução que a gente pode fazer. A gente tem essa carga aqui, que percorre desse ponto até esse ponto B, que está a distância R da origem. Então, o que a gente tem? A gente tem que integral de A até R, que é esse ponto R, na verdade, foi mal. Ponto R, integral de A até R e dl é igual a VR menos VR menos VA. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que a integral é isso aqui, ó, do ponto B ao ponto A, e o V é o que a gente definiu aqui. Então, a gente tem que a integral de EDL é igual a VR menos VA. Então, a gente tem que VR é igual a integral de EDL de A até R mais VA. Mas se a gente definir como VA igual a zero, a gente tem o que, pessoal? A gente tem que VR, ou seja, o potencial elétrico em R, se o VA é zero, é igual a integral de AR, o campo elétrico, vezes DL. Então, isso é válido para qualquer vez que você quiser calcular o potencial eletrostático. E essa é a fórmula. Você podendo definir arbitrariamente que V é igual a zero, você tem que VR igual a integral de A até R de DL. Basicamente é isso, muito importante. Vamos saber que a gente pode usar isso em caso geral, então é muito útil. Mas a gente tem dois problemas. No início da explicação, eu citei que o trabalho ele não é calculado para o ponto fechado. E também que a gente ia calcular o quê? A gente calculou isso aqui, pessoal, por enquanto, ó. Que integral fechada de E1 dl. Mas a gente não calculou o E2, o E3, o E4, o E5, o E6 e o E7 e o E infinito. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que resolver esse problema para obter nosso potencial eletrostático total. Senão, a gente não tem a solução válida, porque a gente calculou só para um campo, mas e para todos os outros? Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o princípio da superposição, que a soma dos campos é o campo total. E se cada campo aqui a gente calculou equivale VR menos VA, a gente tem que V1R menos V1A, V2R menos V2A, e assim sucessivamente, a gente vai definir que nosso V total, esse Vzão aqui, é igual a V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5 mais V6, que é o Vzão aqui. Então, a gente vai definir que nosso V total é igual a menos Vzão R, que é essa soma, menos Vzão A, que é as somas do VA. Então, nosso V total, potencial eletrostático total, é igual a menos VR, menos, aí abre parênteses, claro, VR menos VA. Tendo isso, acabou, pessoal, a questão. A gente consegue calcular o campo eletrostático dessa maneira. A gente vai ter que nosso V total, fazendo a operação reversa, a gente tem que isso aqui é a integral de 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a carga sobre Rzinho, menos, fazendo a operação reversa. Então, a gente tem que nosso V total é igual a isso aqui, de quanto? De A até R. Essa dedução, ela não é válida para campos de carga infinita. Como o vídeo tem limite de tempo, isso também vai estar explicado no PDF para vocês. E basicamente isso. E agora a gente tem que resolver nosso último problema para entender realmente como é o campo eletrostático. Porque a gente já resolveu o problema de calcular para um campo, conseguimos usar o princípio da superposição e calcular para todos. Mas e sobre uma área fechada? Se sobre um lugar fechado, ou seja, de um A, sai de um A e tem que terminar nesse outro A. Simples, galera. Se a gente tinha aqui menos VR menos VA, era porque era integral de A até R, a nossa integral vai ser o quê? Vai ser integral de A a gente vai do A até o A. Não importa se a gente...
como eu venho dizendo, não importa se a gente fez um pontinho ou um traço grande. Pouco importa isso. Então, nossa integral vai ser de A até A. E o que isso representa? A gente vai ter VA menos... Aí VA menos VA. E o que diz pra gente, então? Que integral de A até A de E dl é igual a zero. Sempre. Que é o que está falando aqui, ó. VA menos VA menos VA é igual a integral de E dl de A até A, que é de um campo fechado, de um lugar fechado que vai e começa e termina no mesmo lugar. Então a gente sempre vai ter essa definição, que essa integral fechada de E dl é igual a zero, porque a gente vai começar no mesmo ponto e terminar nesse mesmo ponto. A explicação foi essa. Espero que tenha dado para todo mundo conseguir entender bem.